Muito bem. O que a igreja precisa para testemunhar no poder do Espírito Santo? Quando eu falo em igreja, eu não falo em prédio, eu não falo em placa de igreja, eu não falo em CNPJ, eu falo de vidas. Eu falo da minha vida e da sua vida. O que nós precisamos para testemunhar no poder do Espírito Santo? Igrejas são os que são alcançados, transformados pela graça de Jesus. Esses são a igreja, os que servem e amam ao Senhor. Eu gostaria de usar o texto de Apocalipse 10, o verso 11, da NVI, um texto de desafio ao nosso coração, que vai nos levar a pensar o que eu e você como igreja precisamos para testemunhar no poder do Espírito Santo. Está ali projetado, é um único versículo, e vamos ler todos numa só voz, em voz audível, alta, este desafio para nós. Apocalipse 10, o verso 11. Vamos juntos? Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. A palavra de Deus, amados, ela nos insta a proclamar o Evangelho a todas as nações. Como diz aqui o versículo, há muitos povos, há muitas nações, reis instituídos, línguas em todas as nações e etnias. E hoje nós estamos vivendo num mundo cada vez mais carente, um mundo cada vez mais necessitado de esperança, de salvação, que só se encontra em Cristo. Não tem em outro lugar, não tem outra maneira, não tem outra forma. Essa esperança, ela só está em Cristo. E compreendendo a urgência dessa missão, nós somos motivados a nos envolver na obra de evangelização. Tanto que aqui João ele nos diz, é preciso, é necessário que você profetize. É necessário que você anuncie. É preciso que você fale. É o grande desafio para o meu coração e o seu coração. Nós hoje estamos 2024 anos depois de Cristo, e a situação, queridos, dos povos ainda não alcançados ao redor do mundo, continua preocupante e extremamente desafiador. Nós somos hoje em torno de 8 bilhões de seres humanos na face da terra, dos quais 3,4 bilhões ainda não foram alcançados para Cristo. Olha o tamanho da tarefa, do desafio para a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. Ou seja, 42% da população mundial ainda precisa ouvir de que Jesus é o único e suficiente Salvador. Há ainda, amados, 6.738 grupos não alcançados pelo Evangelho. A Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira tem em torno de 1.800 missionários efetivos, que estão nos campos trabalhando em outros países. Ou seja, a média é de um missionário para cada 7 grupos ainda não alcançados. Então pense no tamanho do desafio que está diante de nós na igreja, neste contexto em que nós estamos. Por exemplo, no nosso país, no Brasil, existe ainda 310 grupos que não foram evangelizados. Ribeirinhos lá na Amazônia, pessoas que estão em grupos fechados, tribos indígenas, que como a irmã Silvana falou, que ainda não tem a Bíblia na sua própria língua, não conhecem um versículo da palavra. Apenas 29% da população brasileira se diz evangélica. Por que então, queridos, esses povos ainda não foram alcançados pelo Evangelho? Em 2010, houve um congresso da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, lá no Japão, na cidade de Tóquio.
Na sua palestra, o então vice-presidente Dr. Paulo Hesselmann, ele argumentou o seguinte: por que é que esses povos ainda não foram alcançados? Primeiro de tudo, esses povos estão em alguns lugares mais remotos e difíceis do planeta, como Coreia, como Iraque, onde há predominância de muçulmanos, lugares difíceis de chegar, existe oposição pesada, ferrenha, contra os cristãos. Os não cristãos, eles estão mobilizados para se opor de forma muito veemente. Uma outra razão, as juntas missionárias não têm mais pessoas para enviar e não têm recursos para manter as pessoas lá. Pois bem, a situação hoje desses povos não alcançados é a seguinte: a seara é grande, ela é desafiadora, ela é perigosa, os enviados vivem como ovelhas que são colocados diante de lobos, e os trabalhadores e os recursos são poucos. Ou seja, muitos poucos querem sair para levar o Evangelho, ou sustentar aqueles que estão lá nos confins da terra. O desafio missionário para nós, queridos, é um desafio apocalíptico. Como dissemos, o trabalho ao redor do mundo, ele é gigantesco, mas os trabalhadores são pouquíssimos, e para piorar, os tesouros, eles são escassos, somados ao temor, muitas vezes, do nosso coração, que nos impede de sermos arrojados, desimpedidos, como deveríamos, lançando-nos sem reservas a esta causa do Senhor. E o problema, como nós vemos aqui, em Apocalipse 10, depois Apocalipse 11, que toda a história se sustenta no desafio missionário da igreja de Jesus Cristo. Ou seja, missões, queridos, não é algo trivial nos planos de Deus. Missões não é algo secundário na agenda do nosso Deus. Não, missões é absolutamente vital para o desdobramento da história do mundo. Se Cristo ainda não voltou, é porque a igreja ainda precisa realizar a obra missionária. A expectativa do coração de Deus é que a igreja ela esteja mobilizada, ela esteja engajada nesse grande projeto de levar esta mensagem a toda a criatura. E além de proclamar justiça e salvação, aqui no Apocalipse, que vem através das trombetas, as trombetas quer dizer, queridos, que Deus ele vai avisando, ele vai anunciando, ele vai dando sinais, ele vai dando evidências, ou seja, as catástrofes históricas que nós vemos ao nosso redor, as catástrofes naturais, Deus ele anuncia a sua salvação, a sua justiça através da sua igreja, como também de cada filho que está espalhado em todos os lugares neste planeta globo. Então, o desafio que nós recebemos do Senhor é um desafio apocalíptico. Vão e façam discípulos de todas as nações. Olha o verso 11 novamente. Então me foi dito: é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Todo aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Nós somos enviados como ovelhas no meio de lobos. Nós seremos insultados, nós seremos perseguidos, nós seremos maltratados, vão se levantar todo tipo de calúnia contra nós e muito, muito mais. Vai se acrescentar em perseguição aqueles que se dispõem a servir ao Senhor, a levar o Evangelho a toda a criatura. E diante desta dura realidade, quem se habilita a ir? Quem se coloca à disposição para fazer com que o reino chegue em corações?
Quem vai ter coragem de testemunhar para o seu vizinho, para o seu colega de classe lá na sua escola, o seu colega de trabalho, seja com povos não alcançados, em qualquer lugar neste planeta? Quem vai cumprir esta grande missão? Apenas aqueles que têm uma visão clara do que João aqui está nos apresentando na sua carta pastoral em Apocalipse. Lembre-se de uma coisa, queridos: o Apocalipse, ele é um livro pastoral. Ou seja, é um pastor que está se dirigindo às 7 igrejas da Ásia Menor. E ele então, se dirigindo a essas 7 igrejas, que representam todas as demais igrejas em todos os tempos, em todas as épocas, ele aqui então nos desafia e nos encoraja a realmente perseverar como ovelhas do Senhor Jesus. E João agora, ele quer encorajar a cada um de nós nesta grande comissão. Ele quer fazer com que a nossa vida seja motivada para fazer a obra do Senhor até que Jesus volte, antes que toque a 7ª trombeta. Então nós estamos nesse tempo de avisos, nós estamos nesse tempo de sinais, nós estamos nesse tempo de evidências de que Deus está mostrando, que Deus está falando, mas vem a 7ª trombeta, e aí tudo será consumado, tudo irá convergir para a plenitude do reinado de Cristo sobre todas as coisas. E aqui nós aprendemos algumas coisas importantes, nesta aula de missões que João está querendo nos dar a nós, igreja. O que a igreja precisa fazer para testemunhar no poder do Espírito Santo? A primeira coisa que João nos ensina, que as testemunhas no poder do Espírito Santo precisam de encorajamento. Irmãos, falar do Evangelho, anunciar Jesus, pregar a palavra de Deus, é algo extremamente difícil e perigoso. Ou seja, somente quem já tentou anunciar Jesus e falar de Jesus, sabe exatamente disso. Porque na história nós sabemos que muitas pessoas, eles já pagaram com a sua própria vida. Pessoas que deram a sua vida por amor do Evangelho, por amor a Jesus. E tanto é difícil pregar que a nossa palavra testemunha no Novo Testamento significa mártir. Ou seja, aquele que perde a sua vida por compartilhar aquilo que crê, aquilo que confessa. Então quem prega o Evangelho precisa de encorajamento. E quando a gente olha aqui no capítulo 10, logo no versículo 1, nós vamos ver que esse encorajamento é necessário. Olha o que diz o verso 1: então eu vi um outro anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça, e o seu rosto brilhava como o sol, e os seus pés eram como colunas de fogo. João, ele vê um anjo. Que anjo é esse? Alguns creem que é Jesus, mas não deve ser. Primeiro porque João aqui não se prostra para adorá-lo, assim como ele adorou Jesus lá em Apocalipse 1. Se fosse Jesus, ele iria se prostrar aos pés do Senhor. Segundo que em todo o Apocalipse, Jesus ele é sempre muito bem identificado e diferenciado dos anjos. Logo, esse anjo, ele parece ser mais um anjo muito poderoso, assim como Apocalipse 5:2, que diz: quem é digno de romper os selos e deste livro e abri-lo. Então, queridos, as declarações a respeito desse anjo poderoso são parecidas com as declarações que Jesus fez, justamente porque, para que mostrar que esse anjo, ele não vem de um outro lugar, a não ser da presença de Deus, e ele vem para o favor da igreja. Ele vem para encorajar a igreja.
E é o que diz Hebreus 1, verso 14: portanto os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Então, queridos, quando a gente consegue enxergar pelos olhos da fé, das dimensões celestiais, aqueles que batalham em nome de Cristo, nós somos encorajados, porque a palavra nos diz que Deus, Ele envia os seus anjos para nos proteger, para nos guardar, para nos socorrer, e Ele nos fortalecer em todos os momentos. Então quer dizer que na obra do Senhor, eu e você, nós nunca estaremos sozinhos. Nós nunca estaremos sozinhos. O Senhor destaca e Ele designa os seus anjos em nosso favor, sob os seus pés, para que nós possamos anunciar o nome de Jesus em todos os lugares. E nós somos encorajados, mesmo no meio de adversidades, mesmo no meio de lutas, a levar o Evangelho do Senhor. Uma segunda verdade que João nos desafia aqui nesse texto de Apocalipse 10, é que as testemunhas cheias do Espírito Santo, elas precisam de ensinamento. Quando se trata, queridos, de falar de Jesus, além do temor que nós temos em sofrer pelo nome de Jesus, há o receio no nosso coração, de que nós não saibamos responder os questionamentos, as dúvidas, as indagações que as pessoas têm no seu íntimo. Só que a gente olhando para esse texto, nós descobrimos que nem tudo deve ser dito. Ou seja, aquilo que não nos foi revelado, não precisa ter resposta. Olha o que diz o verso 4 ao 7 do capítulo 10. No momento em que os trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas eu ouvi uma voz do céu que disse: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões disseram, e não as escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, jurou em nome daquele que vive para todo sempre, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há: não haverá mais demora, disse ele, quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme Ele anunciou aos seus servos, os profetas. Perceberam? Além de corajosos, para testemunhar, nós precisamos ser comedidos. Não precisamos e nem podemos dizer tudo, por 2 razões e por 2 motivos principais. Primeiro, queridos, que há coisas que estão no coração de Deus e que não são reveladas a nós. Só no final é que nós vamos saber de todas as coisas. Não porque elas sejam misteriosas, mas porque ainda não é a hora delas serem reveladas. Quer dizer que nós vamos passar a eternidade toda conhecendo mais de Deus, conhecendo dos seus desígnios mais profundos. Então tem coisas, queridos, que Deus não nos revelou ainda, porque não é a hora. O apóstolo Paulo foi muito claro em dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou na mente do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então se prepare, você vai aprender muito de Deus ainda. Você vai conhecer muito do Senhor na eternidade, coisas que Ele não revelou, mas que vão ser reveladas, e Ele tem guardado isto no seu coração, para a sua igreja. Um outro importante aspecto é que no testemunho nós não devemos contar tudo o que nós sabemos, de forma indiscriminada e sem pensar. Queridos, há momentos em que quando a gente compartilha do Evangelho, nós temos que entender que as pessoas não estão preparadas ainda para receber aquela palavra. Tem muitos momentos em que o coração ainda não está aberto. Então, na hora de testemunhar, é sempre bom a gente lembrar que há tempo de falar, mas também há tempo de se calar. Porque o coração ainda não está aberto, o coração ainda não está preparado para receber esta mensagem do Senhor. E João, ele foi proibido de dizer uma coisa:
os que os 7 trovões falaram. O verso 4 disse: guarde em segredo o que os 7 trovões anunciaram e disseram, e não os escreva. Não sabemos até hoje o que os 7 trovões falaram a João. Vamos saber na eternidade. Não é o tempo, não é a hora. Mas também ele recebeu uma ordem para dizer outra, o que estava registrado no livro. Olha o verso 8 seguinte, ele diz: pegue o livro, coma deste livro, receba este livro, aplique este livro no seu coração. Que lição preciosa para nós, queridos. Nós precisamos nos concentrar no livro sagrado de Deus e tomar cuidado para não fazer das nossas experiências a mensagem do Evangelho. Guarde isso no seu coração. Jesus não te chamou para você falar das tuas experiências. Jesus falou para você falar do livro, da Bíblia. As tuas experiências são tuas experiências, não são para você falar. Você deve compartilhar o que está no livro, a mensagem de Jesus, a mensagem de salvação. Charles Spurgeon, ele disse que nas veias de um cristão, de um crente, deve correr biblina. Tem que correr biblina no nosso sangue, para que nós venhamos a refletir este livro que nos transformou, esta palavra que nos modificou. Uma outra verdade aqui que nós encontramos: as testemunhas, a igreja cheia do Espírito Santo, ela precisa de edificação. Olha o verso 8 ao 11, a voz do céu novamente falou comigo: vá e pregue o livro aberto, da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o, disse ele, e ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Peguei o livrinho na mão do anjo e comi. Em minha boca era doce como mel, mas quando engoli tornou-se amargo em meu estômago. Então me foi dito: é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Que livro é esse que o anjo agora toma para si e que está na sua mão? É a doce palavra do Senhor. E o Salmo 119 diz que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. É o Evangelho de Jesus Cristo, do qual se apresenta a todos os homens. E aqui ele disse: pegue e coma. Pegue e come. Ou seja, a palavra de Deus precisa ser pegada, ela precisa ser recebida. A palavra de Deus, ela precisa ser recolhida no nosso coração e precisa ser comida, compreendida. Devemos sempre receber e precisamos sempre ruminar a palavra de Deus. Ela é doce, ela deve estar nos tecidos da nossa alma, do nosso coração. É bonito que quando a gente olha Eugene Peterson, que é o autor da Bíblia A Mensagem, e ele disse o seguinte: João não tem que passar adiante informações sobre Deus, ele tem que passar vida. E ele recebe a ordem de assimilar, ou seja, de comer, de compreender a palavra, para que quando ele falar, ela se expresse com naturalidade em sua sintaxe, assim como aquilo que comemos é quando somos saudáveis, assimilando em nossos nervos e músculos, sem nem percebermos. Então é disso, queridos, nós temos que comer o livro, nós temos que assimilar este livro, nós precisamos compreender este livro, para que a nossa vida se torne tão saudável, assim como os alimentos que nós ingerimos nos tornam saudáveis, para que quando nós compartilhemos deste livro, seja uma coisa tão natural da nossa vida, expressando para aqueles que nós conhecemos, aqueles que nós amamos. Então Apocalipse 10:11 diz: então me foi dito, é necessário que você profetize outra vez, a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis.
Sabe o que isso quer dizer? É necessário, é preciso, que eu e você jamais vamos nos aposentar no reino de Deus. No reino de Deus não tem aposentadoria. Enquanto nós existimos, nós temos que falar, nós temos que testemunhar. Edifique-se, saboreie o doce da palavra, engula o amargo com humildade e pregue de novo, porque as pessoas precisam, os seus amigos precisam, os seus vizinhos precisam, os seus filhos precisam, as pessoas que convivem contigo no teu trabalho precisam. Pregue o livro, coma este livro, compartilhe este livro a estes corações. Esta é a missão da igreja. E aí, quando a igreja completar a missão, o plano de Deus vai se completar e se concretizar. E Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja. Podemos sofrer, podemos pagar um alto preço pelo nome de Jesus, mas ninguém pode tocar nos filhos de Deus, porque Deus os guarda, Deus os protege, Deus coloca a sua mão sobre a sua igreja, e a igreja do Senhor vai ser guardada para ser apresentada diante do noivo que é Jesus, para a glória de Deus o Pai. Que Deus nos use como igreja, Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a sempre testemunharmos do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Amém.